respeitar as etapas e processos. Então, o que acontece, né? O bolo é uma química, tá? Bolo é química, é física, é matemática. E quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil, né? Quando a gente entende que o bolo é uma química, que tudo exige técnica, que tudo tem um passo a passo, que tudo tem um processo para ser feito. Né? Então, tanto lá nos preparos das nossas massas, dos nossos recheios, na montagem e estruturação, né? Na decoração. Então, para tudo tem etapa aí. E quando a gente não respeita isso, né? A chance de não sair o bolo perfeito como a gente quer é muito grande, né? Então, por exemplo, vamos dar exemplo aqui de uma massa, tá? Existem, como eu falei, vários tipos de massa, né, para fazer bolo, tá? Existem vários tipos de método. Vamos pegar aqui a massa pão de ló, por exemplo. Massa pão de ló, como que ela é feita, né? A gente precisa fazer a aeração dos ovos com açúcar, né? Então a gente leva lá para a batedeira, pode ser tanto pelo método quente como pelo método frio, tanto faz. Mas a gente precisa ter aquela espuma maravilhosa lá para formar, para fazer, para a gente fazer a fermentação dessa massa, já que essa massa não vai fermento. Né? Então, como que a gente faz? A gente chega lá naquela espuma maravilhosa e a gente precisa chegar na espuma maravilhosa corretamente, né? Por quê? Porque depois a gente vai vir com a farinha nessa espuma, né? E quando a gente não entende como que é feita essa espuma para que realmente a gente tenha essa fermentação corretamente ali do açúcar com os ovos, né? Porque ali vai depender da massa crescer, pode ser que a nossa massa dê errado. Né? Então, depois que eu vou ali, fiz aquela espuma maravilhosa, pode ser método quente ou método frio, tá, gente? O que vai acontecer? Eu vou depois colocar o quê? A minha farinha. Se eu colocar também essa farinha de uma forma errada nessa massa, não respeitando o processo dessa massa, a química que essa massa tem, então a gente pode perder a fermentação que a gente construiu ali com essa massa. E daí a tua massa vai dar errado no teu forno, né? Vai dar errado lá, pode afundar, pode ficar ruim a tua massa, né? Pode não crescer aí. Então, por isso que é importante, né? Não é só pegar lá a receita e executar lá de qualquer jeito. Não, a gente tem que entender o porquê, né, daquilo. Então, por que eu tenho que fazer essa espuma com os ovos e com o açúcar para depois eu vir com a minha farinha, colocando lentamente? Por que isso? Né? Então, quando a gente entende essas bases, as técnicas corretas, a gente vai as coisas começam a melhorar na nossa cozinha. A gente passa por menos sofrimento, né? Porque, gente, eu vou falar, né? Quem nunca aí teve problema de massa afundar, da massa você faz lá 3 massas e nunca nenhuma dá certo. Não é assim? Acontece. Comigo já aconteceu muito, né? Tem alunas também que contaram que acontecia muito isso. E é um horror, né? Porque a gente se sente até incapaz lá de fazer uma massa perfeita, né? De fazer, mas não é isso, né? É porque a gente não entendeu os processos ainda, a gente não entendeu como, o porquê das coisas, né? Então, quando a gente entende isso, a gente consegue fazer exatamente por quê? Porque bolo é química, né? Bolo é técnica, tá? Então, para tudo exige técnica, existe processo, né? A gente precisa fazer as massas, respeitar o tempo correto de descanso, para que a gente não saia montando bolo aí na hora, né, com massa quente. Por quê? Porque teu bolo vai rachar, vai cair, vai ficar feio, né? Então a gente tem que entender essas coisas, né? Para a gente poder aí passar por menos sofrimento e conseguir fazer e vender bolos estruturados e decorados.